Nossa igreja desenvolve inúmeras atividades, umas em parceria. E uma das mais belas parcerias que nós realizamos é com um grupo internacional que atua em mais países do que a ONU, chamado esse Ministério de Gideões Internacionais. Um dos líderes desse ministério é aqui de nossa igreja, irmão Richard. Sobe aqui que fica melhor. Vai nos dar uma palavra sobre esse ministério com um objetivo, não é para você ficar sabendo, não. Para você ficar sabendo e, eventualmente, participar. O negócio não é mole não, hein, gente? É fácil, para nós é só fácil. O pastor Israel que é craque nisso aqui. Craque em cair, que você quer dizer, né? É. Meus irmãos, uma alegria muito grande para nós, Gideões. Estou aqui acompanhado de Marilina, do Gerson, do Alcides, fazem parte do nosso ministério. Não estou vendo outros Gideões aqui, mas todos estão convidados, vou convidá-lo também para participar conosco, né? O pastor Israel ficou sabendo que hoje é aniversário de 67 anos de Gideões. A Tamara também, cadê a Tamara? Ficou sabendo que hoje é aniversário de 67 anos de Gideões. Prepararam essa festa aqui para nós, para celebrar o aniversário, não é isso, pastor? Celebrar o aniversário de 67 anos de Gideões, essa orquestra maravilhosa, louvor ao Senhor, pelo aniversário. Viu, seu Mário? Então, meus irmãos, nós estamos há 67 anos no Brasil e 125 anos no mundo. Queria começar falando um testemunho. O senhor Abel Ferreira, ele disse o seguinte, que ele era funcionário da Rede Ferroviária Federal, começou em 74 a trabalhar na Rede Ferroviária Federal, e em um determinado momento, eles foram indicados para buscar um material no interior de Goiás. E na volta, os vagões que eles estavam andando, descarrilhou. E os colegas deles caíram do vagão, e ele caiu no meio dos trilhos, e a máquina passou na perna deles, esfacelou a perna dele. Ele ficou 21 dias no hospital em Araguari, e depois ele foi para Belo Horizonte, onde ele ficou 1 ano e meio se tratando para se recuperar. Naquele tempo, ele então entendia que a vida dele tinha acabado. Minha perna dilacerada, não tem mais nada para eu fazer na vida, acabou a minha vida. E aí chegou lá um grupo de gideões nesse hospital, distribuindo os Novos Testamentos, né? Aqui está um negócio, vocês não imaginam a situação aqui. Eu tenho que segura um pouquinho para mim aqui mesmo, mas não toca aí não, senão bagunça tudo aqui. E aí chegou lá distribuindo os Novos Testamentos, né? E ele falou assim: não quero não. E a gente tem essas recusas nas distribuições que a gente faz. Aí o Gideão, segundo ele, inspirado pelo Espírito Santo, o convenceu a receber o Novo Testamento. Falou para ele: meu filho, a vida ainda não acabou aqui. Você ainda tem muito que fazer no reino de Deus. Quer dizer, não era nem crente, e o irmão Gideão já estava profetizando, né? Ele recebeu o livrinho, começou a ler, disse que quando saiu do hospital já tinha lido mais de 10 vezes, e aí em 94, depois de 20 anos, ele diz assim: eu me converti, verdadeiramente eu me converti, porque às vezes a gente pode falar que se converteu, mas não é verdadeiramente. Achei interessante a palavra dele. E aí ele se converteu, e hoje ele é um pastor, né, na Assembleia de Deus, numa congregação lá em Araguari. Ele falou: me converti a partir de ler a palavra de Deus nesse livrinho, e muitas pessoas já se converteram com isso, né? Minha irmã, agora vamos na outra parte aqui, nós, né? Muito obrigado. Isso aqui é só o pastor Israel que sabe, viu, gente? A missão dos Gideões Internacionais é levar homens, mulheres, meninos e meninas a conhecer o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas, atendendo a ordem de Jesus, né, que nós fazemos isso aqui também: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, Marcos 16, 15. Como é que nós cumprimos essa nossa missão? Como que os Gideões cumprem essa missão? Nós estamos divididos no que nós chamamos campos, que são áreas de atuação. Aqui nós fazemos parte do campo Rio Tijuca, né? E a gente se reúne aqui, a nossa reunião de oração, toda segunda-feira aqui em Itacuruçá, né, pastor? Então nós somos divididos em campos, e esses campos,
eles atuam em uma determinada área de abrangência. Então, por exemplo, o Rio Tijuca, que vocês veem ali, ó, tem todos esses bairros ali, ó, são 19 bairros, e nós temos a Tijuca ali também. Então, esse nosso campo tem que atuar nesses 19 bairros, e nós temos a missão de, no ano gideônico, que é de junho a maio, distribuir 10.400 Novos Testamentos nessa área que tem uma população em torno de 580 mil habitantes. Então, a Tijuca está ali. Nós distribuímos até o presente momento 6.000 Novos Testamentos, ainda temos que distribuir mais 4.400. E a gente precisa de braços para isso. Vou falar um pouquinho mais daqui a pouco, né? Então, como é que a gente cumpre a missão? Temos mais esses 3 pontos. Além de estarmos divididos em campos, né? Nós trabalhamos como uma associação de homens de negócio e profissionais cristãos. E a observação que está ali é o seguinte: esse ministério é um ministério para homens ocupados e comprometidos em viver a vida cristã. Então, quando a gente às vezes convida alguém aqui, né, Alcides? A pessoa fala, eu estou muito ocupado, eu tenho isso, eu tenho que fazer mais aquilo, eu tenho aquilo outro. Esse ministério é para você. Essa é a boa nova, né, pastor? Esse ministério é para você, para homens ocupados, né? Então, nós temos essa associação, nos reunimos em oração, ali vocês veem a foto da nossa saída de oração aqui de Itacuruçá. Também, nós temos a questão do testemunho e evangelismo pessoal. Nós temos um Novo Testamento igual esse que eu mostrei, o azul, mas ele é cor vinho, e que nós compramos e nós distribuímos às pessoas. Então, por exemplo, vai uma pessoa lá na sua casa entregar aquela pizza maravilhosa, você o presenteia com um Novo Testamento. Você vai abastecer o seu carro lá no posto, você pode também entregar o Novo Testamento. Chegou o carteiro lá para te entregar a correspondência, você pode entregar e evangelizar, né? E também nós fazemos a distribuição da palavra nos locais aprovados. Então, a gente tem escolas, presídios, hotéis, quartéis, hospitais, clínicas, consultórios, veterinárias. Cada um tem um tipo de Novo Testamento e nós fazemos isso. Então, nós dizemos que nós somos o braço missionário da igreja, alcançando os locais onde elas não têm acesso, ou pouco acesso, né? Então, os gideões conseguem estar mais próximos, né, sendo um braço estendido da igreja. Nós temos aqui desafios até o nosso final do ano, né, ano gideônico, 31 de maio, distribuir 4,1 milhões de Novos Testamentos no Brasil. Nós já distribuímos em torno de 2,8 milhões, 68%, ainda tem o mês de maio, mas provavelmente não vamos conseguir chegar lá. Precisamos arrecadar 16,7 milhões de reais. Arrecadamos 11,3, 67, 68% também. Mas, como os irmãos veem, para isso nós precisamos de novos membros, nós precisamos de igrejas parceiras. Abrindo um parênteses aqui, Itacuruçá é uma igreja parceira. O que é uma igreja parceira? Uma igreja que contribui mensalmente para a produção de Novos Testamentos, para que a gente possa distribuí-los. Estou vendo aqui a Leda, auxiliar também do nosso ministério. Obrigado, Leda. Então, precisamos de igrejas parceiras e de amigos dos gideões. Muitas vezes os irmãos gostariam de estar distribuindo a palavra de Deus, mas tem algum impedimento no momento, não pode estar junto conosco como Gideão, mas pode ser um amigo do Gideão. O que é o amigo do Gideão? É aquele que contribui também mensalmente para a produção de Novos Testamentos, para que os gideões possam, então, estar fazendo a distribuição, né? Cada Novo Testamento tem um custo de R$5. Eu coloquei ali, imaginem a bênção, cada irmão, irmã, ofertando para a produção de Novos Testamentos, né? Seria realmente uma bênção. A ideia é que você possa fazer parte disso. Nossa oração é que você sinta o desejo de estar se juntando a nós nisso. A gente tem aquele folhetinho ali para ofertas, né? Tem um QR Code, onde você pode fazer sua oferta. No final, a gente vai estar lá fora, alguém que desejar fazer isso, nos procure, né? O Alcides vai estar nos ajudando ali, o Gerson, a Marilina, a Giza também está lá fora, e a gente vai poder falar sobre isso, né? Uma coisa importante a gente colocar, que a igreja,
ela é parceira dos Gideões Internacionais na distribuição da palavra de Deus, desde o início. Outra vez, o Jairo esteve aqui, né, pastor Israel? Falou que começamos recebendo de presente 25 exemplares da Bíblia, no início do Ministério Gideônico. E aí a gente começou a distribuir, mas foi a igreja que presenteou. Então a igreja faz parte, a igreja dá suporte ao ministério. É da igreja que saem os membros, saem os Gideões auxiliares. Então nós, glória a Deus, pertencemos à Igreja Batista Curuçá, eu, Alcides, né? O Gerson e a Marilina, também da igreja deles. Da igreja saíram os Gideões. Então a igreja fornece a mão de obra, né? O pastor nos indica para fazer isso. Ele assina embaixo, você pode ser um Gideão, né? E aí então, com as distribuições, os irmãos que recebem a Jesus voltam-se para a igreja, né? E vêm fazer parte da igreja. Então, com os testemunhos, eles vêm para a igreja. Da igreja, novamente, saem os Gideões, que vão distribuir testemunho, as pessoas se convertem e voltam para a igreja, e esse é o ciclo, né? Então, a igreja tem um papel fundamental no nosso ministério. E aí, para que a gente termine, vamos ler isso aqui, depois eu vou terminar com um breve testemunho. Vamos ler juntos, Isaías 55, 11. Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Então, um irmão lá do Peru mandou para nós o testemunho dizendo o seguinte: ele estudava na escola de engenharia lá no Peru, e lá na escola de engenharia ele recebeu um Novo Testamento, como a gente faz aqui, né? Tivemos a oportunidade de distribuir nas escolas de engenharia aqui do Rio de Janeiro também. E ele, então, lendo aquele livrinho, Novo Testamento, ele se converteu, aceitou a Jesus, e depois ele arrumou um emprego como engenheiro de petróleo numa cidade do interior do Peru. E ele foi para lá. E essa cidade estava numa região que era conhecida como uma região de feiticeiros e bruxas. Tem essas coisas para lá, a gente não tem muito aqui, mas eles têm isso lá, né? E ele, então, estava no quartinho dele, pequeno, onde ele morava, e de repente teve uma chuva muito forte e começou a inundar o quarto dele, encheu o quarto, como a gente vê aqui algumas enchentes, né? E aí ele começou a tirar água, jogar água para fora do quarto. E de repente entrou um cachorro dentro do quarto e pegou o Novo Testamento dele. E saiu correndo com o Novo Testamento, ele não podia ir atrás, o cachorro foi embora. Quando ele foi, o cachorro entrou na casa de um feiticeiro famoso ali da região. Ele falou, bom, perdi meu Novo Testamento. 2 semanas depois, bate na porta dele alguém. Ele foi atender, era o feiticeiro. E o feiticeiro foi lá e falou, olha, eu recebi isso aqui. Quer dizer, contou a história que o cachorro levou lá para ele, né? E ele começou a ler a palavra e começou a ver a questão de idolatria que ele fazia. Ele queria saber mais o que ele tinha que fazer, que ele ficou incomodado com aquilo. E aí esse jovem compartilhou com ele, né, o amor de Cristo, o plano de salvação e tal, e ele se rendeu ao Senhor, né, aceitou Jesus como Salvador. E o interessante é que ele diz o seguinte, que aí ele saiu e espalhou as boas novas a todos os seus familiares que se renderam a Jesus. Então aí a gente liga isso com, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, de maneiras que a gente nem imagina, né? Então, meu desejo aqui é que nós possamos continuar caminhando juntos. Se você quiser se aproximar mais, venha conosco para a gente fazer isso aí, levar a palavra, a semente de Deus, né, para a transformação das vidas. Muito obrigado, irmão Richard. E você tem aí a oportunidade, graças a Deus daqui tem saído muitos Gideões, mas outros ainda podem sair. Veja com ele como é que você pode se candidatar a trabalhar.